Hoje eu estava. Agora eu estava adorando aqui, irmãos, e hoje de tarde eu estava lá no trabalho. E aí eu estava orando ao Senhor e pensando assim: Deus, me ensina a viver, né? Me ensina a viver, me ajuda a viver bem, me ajuda a não só existir, mas a compreender a vida, a viver a vida, a observar a vida, né? Porque, irmãos, é muito fácil a gente começar a viver por causa de demandas e demandas. Se você existir por causa das demandas, irmãos, ou para resolver demandas, nós vamos ser bons resolvedores de problemas. Mas isso não significa que nós sejamos bons filhos de Deus, né? Porque Deus, Ele vai nos dar a sabedoria necessária para resolver as demandas, os problemas. Só que isso sempre vai ter, irmãos. Jesus um dia disse para os seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Parem de se preocupar com o dia de amanhã, parem de se preocupar com aquilo que vai acontecer. Tá, quer dizer que eu vou ser irresponsável, vou fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Aquilo que está à mão eu vou fazer, mas aquilo que não depende de mim, deixe que Deus faça, é milagre. É com Deus, né? Paulo disse: aquele que não quer trabalhar, que não coma, né? Não tem esse negócio de um trabalhar para sustentar o outro, não. Mas Jesus, ele disse assim: não fica preocupado, não perde o teu sono com o que tu vai comer, com o que tu vai vestir, o que vai ser com o dia da manhã, porque aí ele vai dizer assim: porque basta cada dia o seu próprio mal. Isso me pegava muito, eu dizia assim: meu Deus, que previsão terrível. Jesus podia dizer assim: basta cada dia a sua vitória, quem sabe, né? Basta cada dia as coisas boas que vão acontecer, basta cada dia, né, as suas grandes alegrias. Não, mas Jesus, ele foi bem explícito ao dizer: basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia a gente vai ter algo para resolver. A gente vai ter que ter um abacaxi para descascar, a gente vai ter uma demanda para acertar, a gente vai ter que ter um problema para resolver. E eles são da vida, eles vão vir, eles vão acontecer. Só que se eu, durante o curso da minha vida, irmãos, me tornar um bom resolvedor de problemas, daqui a pouco eu não andei com Deus, porque eu estava tão preocupado em resolver os meus problemas, e as minhas dificuldades e as mazelas, que eu não curti a vida, que eu não vivi. E infelizmente, irmãos, a gente passa uma vida inteira projetando coisas que um dia talvez a gente não viva, porque vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Porque um dia nós vamos, não, porque quando tudo isso aqui acabar, aí sim eu vou. Quando, irmãos? Quem disse que a gente tem todo esse tempo e que a gente determina as coisas desse jeito? E aí eu lembro de alguém, um rei muito inteligente. Pode tirar isso aqui da tela, irmão. Parece que a gente está querendo oferta até agora, todo culto. Bota outra coisa, irmão. Isso. Depois eu dou os recados. Obrigado, eu amo vocês. Cara, eles são os queridos. Eles queriam tudo estar em casa vendo o jogo da seleção. É ou não é? Não? Não? Cara, Deus. Cadê o Lucas? Tu vem, Lucas? Tá ali o Lucas. Lucas é o nosso homem que transmite o culto, irmãos. Senhor, você que está em casa. Jesus vai te pegar aí. Então, irmãos, Lucas disse hoje: tu vai no culto, Lucas, tu não vai matar para ver o jogo? Ele disse: não, meu compromisso é com Jesus hoje. Garoto, né? Eu? Então, aí esse rei, que é muito sábio, um dia ele escreve lá na Bíblia, lá em Eclesiastes, Provérbios, os teólogos vão me ajudar aí. Ele diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Onde é que está? Eclesiastes, eu acho que é, né? Cadê meu amor? Eclesiastes. Alguém chuta aí, irmão? Júnior. Eclesiastes. Procura na Bíblia o que você vai achar. Lê toda ela, um dia você vai cruzar por esse texto. E aí ele diz assim: olha que um rei que tinha toda a sabedoria do mundo, irmãos.
e que tinha todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o poder, ele começa a fazer uma experiência sociológica. O que é isso? Ele começa a viver a vida e observar a vida, tudo aquilo que acontecia à sua volta, e ele começava a buscar prazer nessas coisas, para ver o que era melhor viver, o que agradava mais o homem. E no final das contas ele vai chegar nessa conclusão: não tem nada melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto do seu trabalho. Amém? Eclesiastes 2:24. Obrigado, irmãos. Está na Bíblia, né? Está lá, né? Bota no telão, Eclesiastes 2:24. Bota lá, por favor. Peguei o Tui agora. O Tui estava assistindo o jogo no telefone. Eclesiastes 2:24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze ou se alegre o bem do seu trabalho. É isso, não há nada melhor. Obrigado. Pode botar de novo isso. Ali, casa, ministério, bonito. Bota ali. 1, 2, 3. Agora? Não. Então, irmãos, não tem nada melhor do que isso. E aí hoje a minha oração foi exatamente essa. Eu disse: Deus, me ensina a olhar a beleza da vida, me ensina a viver. Me ensina a me alegrar com aquilo que eu tenho, me ensina a me alegrar com aquilo que os meus olhos veem. Eu tenho conversado com o meu estagiário, e digo para o meu estagiário: é bom ter um cafezinho à disposição, estagiário, é bom, né? Aí a gente levanta a cadeira, vai lá e serve um cafezinho. O meu sempre esfria, nunca vi, porque eu vou com a minha cabeça, ela vai dar uma volta, e quando eu vou tomar o café já está frio de novo, né, Brian? Nunca consigo tomar uma caneca de café quente, sempre fica pela metade. E aí daqui a pouco eu disse assim: é bom trabalhar com o ar-condicionado ligado, né, Brian? Na espada. Ele disse: é bom. Eu disse: então estuda. Mas, irmãos, como é bom poder tomar um chimarrão. E aí, quando eu estava aqui adorando, eu lembrei da guria do limão, do limoeiro. Você nunca viu a guria do limoeiro, irmão? Que ela é apresentada lá na faculdade para o limoeiro. Ela conhece um limoeiro pela primeira vez. E ela pega a folha do limoeiro. Ela é muito louca. Vocês lembram? Quem é que viu esse vídeo, irmão, na internet? Procura, menina do limoeiro, vocês vão ver. É riponga a guria. A guria, ela viaja, acho que ela está em Nárnia. Daí ela chega, pega a folha do limoeiro e ela diz assim: olha que eu conheci o limoeiro, prazer, limoeiro, né? E ela se sente grata por ter conhecido o limoeiro. E ela sente o cheiro da folha do limão. E aí eu fico pensando assim: cara, de tudo ela não é tão doida. Porque ela acha beleza naquilo que para nós já é comum, já é corriqueiro. Parece que não faz tanto sentido assim, mas, irmãos, quando a gente entende a vida, quando a gente sabe apreciar a vida, tudo é belo, tudo é bonito, tudo tem outro sentido, um outro valor. E aí parece que é coisa de riponga. Não, irmãos, sentar debaixo de uma árvore, se aquecer no sol e comer uma bergamota é coisa boa da vida. E isso é vida, isso é viver. Isso faz parte da vida. E as dificuldades e os problemas também faz parte, mas agora eu vou ficar só com isso? O tempo inteiro preocupado, angustiado? Não. Sabe qual é o maior presente que Deus te deu nessa terra? É o fôlego que está dentro de você. É o que te permite ver, enxergar, tocar, sentir, interagir um com o outro. Isso é o melhor, é a própria vida, irmão. Então, talvez uma boa oração para nós nesses dias seja essa: Senhor, me ajuda, me ensina a viver, me ensina a me alegrar, me ensina a ter prazer na vida, na minha existência. Eu não quero ser um resolvedor de problemas. Eu quero ser um ser humano. Eu quero ser alguém que saiba apreciar a vida, que goste de estar sentado numa boa roda de conversa, que não come correndo, mas consegue saborear uma comida. Quantos de nós come correndo, irmão? Porque precisa fazer alguma coisa, resolver alguma coisa. Pois é, a gente está desse jeito.
Está desse jeito. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? E aí eu quero trazer alguns textos para vocês. Porque, eu quero fundamentar alguma coisa para vocês. Para você sair daqui entendendo talvez algumas coisas, mas a primeira coisa, irmãos, é a preocupação com o mundo, com o governo, com a economia, com isso, com aquilo, com as estruturas humanas. E aí Jesus lá em Atos 1:7, bota lá Atos 1:7. Me deixe tentar construir algo dentro do seu coração. Atos 1:7. Isso. Volta para o 6. Então os que estavam reunidos com eles, os discípulos, perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino para Israel? Então aqui nós vemos os discípulos preocupados com uma questão humana, de governo. Eu não estou dizendo que isso não nos diz respeito, porque talvez de alguma maneira nos diga respeito. O que eu digo é que isso não deve tirar a nossa paz. Porque Deus vai cuidar de cada um de nós, meus irmãos. E o que tiver que acontecer nesse mundo, para que a vontade de Deus se cumpra, vai acontecer. É Ele que levanta os reis, é Ele que estabelece os reis, é Ele que derruba e destrona os reis. E aqui os discípulos eles estavam preocupados com a questão governamental, parece. Isso é muito pontual, porque daqui uns dias mais, assim que a Copa acabar, se preparem. As pessoas vão colocar os olhos nisso e vão brigar por isso. É esse, não, é esse, porque esse é assim, o outro é assado, irmão. Os nossos olhos devem estar no Senhor, que criou os céus e a terra. E eu vou ser responsável, sim. Mas os meus olhos não podem estar nisso. Aí no 1:7, olha o que ele diz. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela exclusiva autoridade, mas eu tenho uma missão para vocês. A minha missão para vocês é essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, irmãos, é a coisa mais bela que você pode viver nessa vida, é uma vida cheia do Espírito Santo. No livro de João, ali pelo capítulo 15, 14 ou 15, alguma coisa assim, 14, 15, 16, do livro de João, Jesus ele começa a dizer que vai embora. Que eu vou morrer, eu vou ser eu vou morrer, eu vou ser crucificado, né? Mas vocês não vão ficar só. Alguns discípulos começam a ficar tristes. Ah, meu Deus, o mestre vai embora. O que vai ser de nós? E Jesus disse: vocês não vão ficar só. Não se preocupe, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ah, meu irmão, o Espírito, se esse desejo está no seu coração, se essa for a sua oração: Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda a viver uma vida com plenitude, me ajuda a achar beleza onde as pessoas comuns não conseguem achar, me ajuda a achar prazer onde as pessoas comuns não conseguem achar, me ajuda a ver aquilo que está à minha disposição onde pessoas comuns não conseguem ver. Então você vai precisar ser cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai abrir os teus ouvidos para talvez ouvir aquilo que pessoas comuns não conseguem ouvir. Eu gosto sempre muito de citar a minha esposa, quando ela levanta de madrugada, logo que o dia começa a amanhecer, para ficar na janela orando e ouvindo os passarinhos cantar. Ela diz que os passarinhos começam logo de manhã cedo já a adorar Jesus, a adorar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, está na Bíblia.
Agora somente quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ter a beleza, ver a beleza da vida para além das coisas cotidianas, para além daquilo que é rotina. E se tornou talvez rotina ou cotidiano, porque eu consigo ver de fato de uma outra maneira. Vocês me entendem, irmãos? Sim ou não? Não é só comer uma bergamota debaixo de um pé de bergamoteira, não laranjeira. É diferente, irmãos. É diferente. Em tudo que eu faço e tudo que eu faço é diferente. O meu abraço não é um abraço superficial, né, Carla? Não é um abraço superficial, cara. É um abraço que cura, é um abraço que acolhe. É um abraço que dá esperança, que fortalece. A gente tem que sair do automático. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, tudo muda. Tudo muda. A gente começa a achar beleza onde as pessoas passam de passo largo. A gente diz assim, ali tem algo belo. E principalmente, nós começamos a achar aquilo que Deus colocou de belo dentro de cada um dos seus filhos, dentro de cada amigo, dentro de cada familiar, e a entender muito mais, a respeitar. Bom, muito bem, então se você quer viver uma vida plena, você precisa do Espírito Santo. Os seus olhos não podem estar na terra, mas devem estar no céu. Muito bem, vamos para o próximo. Bota no telão, Lucas 24. Bota no 4 para ver se a gente acha mais ou menos o texto. 24. Volta para o 3. 2. 1. 24. 24, 1. Estamos juntos até aqui, irmãos? Amém? Se você vem, eu entenda, tá? Amém? Se você vem, eu entenda. Glória a Deus. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é não colocar os meus olhos no mundo. A minha expectativa no mundo, no sistema do mundo, nas coisas do mundo, nas estruturas humanas. Entender que nós não somos dessa terra. Nós estamos passando por essa terra, mas nós somos eternos. Nós estaremos em breve com o Senhor. Não sei quanto tempo, mas todos nós estaremos. Se permanecermos firmes até o final, nós estaremos com o Senhor. E lá, irmãos, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lá há justiça, há equidade, não há corrupção. Aleluia, essa é a nossa pátria. Amém? Então, mas aqui também há um outro problema. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo, levando aromas que haviam preparado. Troca, meu filho. Isso, Codô. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexo a esse respeito, porque pensaram assim, meu Deus, roubaram o corpo do Senhor. Onde está o meu Senhor? Levaram o corpo de Jesus. Elas se assustaram. Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria. Apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, vestidos de branco, né? É isso? E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Olha que bela pergunta. Que os anjos fizeram aquelas 2 mulheres, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que não está mais aqui? E isso não diz respeito apenas, irmãos, a Jesus.
mas isso diz respeito à nossa própria existência e tudo aquilo que Deus tem de vivo para nós nesses dias. Tudo aquilo que Deus tem de vida para nós nesses dias. A questão é, ou nós permanecemos buscando na morte vida, ou nós entendemos que o Espírito Santo que está em nós vai nos conduzir aos lugares de vida. Porque muitas vezes nos nossos relacionamentos nós preferimos encontrar aquilo que as pessoas fizeram para nos ferir, ao invés de deixar isso para trás para viver um novo tempo. Por que nas nossas vidas, muitas vezes, nós paramos prostrados naquilo que são os nossos erros, onde nós caímos, os lugares de morte, ao invés de superar esses lugares, para viver coisas novas? Porque muitas vezes nós insistimos em praticar coisas que nós já não queremos mais viver, ao invés de nos entregarmos definitivamente e totalmente a Jesus para viver uma nova vida. Nós nos entregamos, parece que aos poucos, e olhe lá. Então o que os anjos estão dizendo é isso: vocês precisam buscar vida onde tem vida, e vocês não podem achar Jesus aonde tem morte, porque Jesus, Ele está nos lugares de vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que vem para dar vida, e vida em plenitude, em abundância. Quantos de nós, irmãos, somos feridos emocionalmente, machucados emocionalmente, e nós ficamos buscando nesses lugares vida? Irmãos, esses são lugares de morte. Nós não vamos achar vida naquilo que é a nossa dor, a nossa ferida, não. A gente vai nesse lugar, meu Deus, aqui eu fui ferido, mas eu vou deixar que o Senhor toque, para que seja curado, para que eu seja transformado, para que essa dor, ela não seja mais uma dor que me pare, porque até aqui ela foi para mim morte, mas eu quero superar isso para poder viver os lugares de vida. A questão é que aquelas mulheres, irmãos, elas não estavam buscando um Cristo ressuscitado, elas estavam buscando um Cristo morto. E aí os anjos perguntam para ela: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Irmão, para de buscar coisas mortas. Para de olhar para trás para coisas que não vão mais cooperar com a tua vida, para coisas que te prendem mais ainda, que ficam te fazendo sofrer. Deixe para trás aquilo que para trás fica. Deus tem uma bela vida para nós, mas para isso, irmãos, eu preciso deixar esses lugares. Amém? Estamos juntos? E misturado? Amém? Vocês entenderam, irmãos? Eu estou viajando. Eu estou que nem a guria do limoeiro, cheirando a folha do limão e dizendo: obrigado, limão, por te conhecer hoje. Procure na internet, irmão, vocês vão ver depois a guria do limoeiro. Hã? Isso. Querem ver? 1 Coríntios 15, 19. Eu pedi para os guris achar a guria do limoeiro lá, mas vai ficar difícil demais, né, irmão? Deixa quieto. Deixa quieto, irmão. Deixa ela na faculdade lá dela. Na federal. Mas era. Olha que legal, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que texto maravilhoso. Sabe o que aquelas mulheres queriam fazer com Jesus, irmãos? Perfumar o corpo de Jesus com aromas. Elas não queriam fazer algo mal, elas queriam fazer algo bom, algo justo.
Mas a questão toda é que Jesus, ele não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. É como se Jesus já tivesse acessado um outro lugar. Mas aquelas mulheres, elas estavam aqui ainda, elas não conseguiram acompanhar essa movimentação. E deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus tem te chamado, querido, não fica pensando muito. Calcula bem, sim, calcula bem. Mas uma vez que você tem confiança daquilo que o Senhor te chamou, passa para o outro lado, decida logo andar com Jesus, andar com Deus. Esse mundo jaz no maligno, não vai melhorar. Não espere algo novo acontecer, porque não vai acontecer. Nessa terra não. Nesses dias não, irmãos. E deixa eu dizer, pode ficar muito bom, mas ainda assim, irmãos, cuidado. Porque a nossa pátria não é essa. Quem sabe um dia eu vou enricar, né, Olivo? Quem sabe? Não sei. Mas quem sabe um dia? Sei lá, só um milagre, mas quem sabe um dia? De que jeito também não sei. Alguém deposita da minha conta alguns milhões? Né? Um homem de Deus. Sonhei com uma conta, vou depositar alguns milhões para esse homem. Irmão, o que isso muda no céu? Me diz. Diante de Deus, o que muda isso? O Senhor nos... Vamos aqui, nós temos... Em quantas pessoas aqui? 500, muito bem. Não é nada, tá? 30, 20, sei lá. Deus, ele nos mede pelo tamanho da nossa casa nesse lugar? Deus, ele nos mede por que carro nós chegamos ali na frente? Deus, ele nos mede por quanto nós temos na conta bancária, ou a gente nem sabe, ou isso aqui não é importante? Não é importante, irmão. É da terra, e da terra fica na terra. Não estou dizendo que, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que a gente não tenha que crescer, prosperar, tudo isso. Mas tudo isso, irmãos, é nada para Deus. É nada. E o que você tem mais de mais especial é você mesmo. Sabe o que mais tem valor na sua vida? É você mesmo, é a sua própria existência. Sabe o que me assusta, irmãos? Tem pessoas que trabalham uma vida inteira para deixar alguns vinténs no banco para os filhos se matar depois. Pessoas que deixam de viver. Deixam de viver. Porque precisam ter. Ter para quem? Para quê? Mais uma vez eu digo, não sejamos irresponsáveis. A gente precisa se organizar. Eu tenho alguma coisinha, irmão. Mas é nada. Se comparado à eternidade, se comparado àquilo que... Irmãos, as ruas no céu são de ouro. Já pensou ruas de ouro? É aquilo que para nós guardamos nos bancos, nos cofres. As 7 chaves com segurança. Lá no céu nós vamos pisar com o nosso pezinho, irmãos. Na Nova Jerusalém nós vamos pisar com o nosso pezinho no ouro. Está em Apocalipse, leia lá. Olha a diferença. As pedras preciosas, os diamantes, irmão, sabe o que vai ser isso no céu? Vão ser só estrutura para fundamentar os muros e as construções. É nada. Mas os nossos olhos, irmãos, têm que estarem nas coisas certas dessa terra, para a gente poder viver com alegria, com plenitude. Bom, vocês entendem, irmão? Vocês não estão entendendo nada. Pastor, o que tu quer dizer? Aprecie a tua vida, porque o maior dom que você tem é a sua vida. Viva com plenitude. Não se preocupe com o dia de amanhã. Trate de aproveitar o dia de hoje. Projete, planeje, sim. Faça tudo da melhor forma, mas não deixa de viver, irmãos. Não perca o sono por coisas que você não tem controle. Não perca o sono por coisas que você não tem controle. Descanse no Senhor, porque Ele vai cuidar de ti, foi o que Ele disse. Porque, mas o que tem a ver esse texto?
tem a ver o seguinte, ó, que se a minha esperança não está em Cristo e está limitada às coisas dessa vida, a minha preocupação eu vou resolver esse problema e depois eu resolvo esse outro, e aí tem aquela outra questão que eu tenho que resolver. Então a minha esperança está nas coisas dessa terra, irmãos, e não está em Cristo. E eu sou o quê? Eu não sou infeliz, porque para essa pessoa infeliz, ser infeliz é pouco. Você é o mais infeliz de todos os homens. Faça os seus projetos, irmãos, mas não esqueça o Senhor. Faça os seus projetos, mas o que depender de você, viva a cada momento, irmão, com uma graça e uma alegria e uma plenitude. Agora nós vamos chegar, daqui a um pouquinho, quem vai ainda tomar café aqui, vai na cantina. Irmão, não come pastel correndo. Saboreie o pastel. Se você for chegar em casa e for tomar um cafezinho ainda, ou um chá. Aquece a mão na caneca do chá. Saboreia o chá. Quando você deitar na cama, agradece o Senhor. Te alegra por esse momento. Agradece, irmãos. E amanhã quando levantar, irmão, para trabalhar vai estar 3 graus. Não murmura. Que frio. Tá frio, mas você pode sentir o frio. Tem pessoas que gostariam de estar sentindo frio e não podem mais. Tem pessoas que tudo que queriam, irmãos, era levantar para trabalhar hoje de manhã e não levantaram mais. Ou não puderam levantar porque estão doentes. E a gente está bem. Então vamos para cima. Mas com alegria no coração. Dizendo: Deus, obrigado. Obrigado. Que vida maravilhosa vai ser, irmãos. Que bênção é. Mas e o problema? Vai vir, fica tranquilo, não te preocupa. Ele vai vir, né, pastora Mirtz? Vai vir. Precisa fazer força para vir problema? Não precisa. Isso vem no automático. Precisa fazer força. Mas não morra de véspera, irmão. Que morre de véspera é peru, né? E agora eu quero encerrar com o último texto. Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E antes de ler esse texto, eu quero convidar você. Amém? Sábado nós temos o nosso jantar de casais. Até me passaram, já tinha fechado já o número de casais. Mas domingo de manhã, irmãos, 9 horas da manhã nós temos café da manhã aqui na igreja. É gratuito, tá? Domingo, 9 horas da manhã, todo domingo às 9 horas da manhã nós temos café da manhã na igreja. Não paga nada. Você chega às 9. Não precisa... Pastor, mas eu vou ter que acordar cedo. Não, você pode acordar 15 para as 9. Só faz assim, ó, na água, para tirar a ramela. É ramela ou remela? É re? Para tirar a sujeira, irmão. Aí pode chegar aqui 9h10, você vai tomar café até as 9h30, é só cafezinho. A gente senta na mesa, conta a história, dá risada, brinca. Tem uns que choram, mas também chorar é importante, não é verdade? Chorar lava a alma, irmão, é melhor chorar do que ficar segurando, porque quem segura explode. Segura muito, morre do coração. Vai segurando, não bota para fora. Mas tão novo, morreu do coração. Morreu também. Estava lá segurando que nem a panela de pressão. Explode, irmão. A boca cala, o corpo sente, o corpo adoece. Tem que falar. Tá?
Então a gente tem esse tempo de mesa. 9h30 nós começamos o culto, vai até umas 10h30, 10h40, quando não sou eu que prego. Quando sou eu que prego, às vezes vai um pouco mais. Mas não, é 9h30, irmão. 9h40 no máximo. Né? Eu me empolgo, irmão. Eu gosto de falar. E eu sei que vocês gostam de ouvir. Vocês não gostam de ouvir? Sim. Então, dá tudo certo, irmão. Né? Então, e aí às 18 horas nós temos a nossa sala de oração, de adoração e cura. Começa às 18 horas, vai até às 19h. 19h já começamos o culto. E tem sido bênção de Deus. Oramos por cura aqui no último domingo. Foi bênção, eu creio que Deus fez milagres, sim. E eu fico orando durante a semana ainda para Deus continuar fazendo, para Deus continuar operando, porque tem milagres que acontecem na hora, irmãos. São instantâneos, mas tem outras que Deus vai curando durante a semana, durante os dias. E a gente tem orado por isso. Então, vem participar. E no próximo sábado, culto de jovens. Sem ser esse o outro. Então, se você é jovem, né, jovem casado, jovem namorando, jovem solteiro, vem para o culto de jovens. Amém? Glória a Deus. Que é bênção. Já dei os recados agora, olha que lindo, irmãos. Hebreus 12:2. Olha o que Paulo diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Agora, palavras dizem coisas. Alguém que eu conheço sempre diz isso. Palavras dizem coisas. E o autor, apóstolo Paulo, podia só escrever assim: olha, vocês deem uma olhada para Jesus. E quando vocês derem uma olhada para Jesus, vocês precisam entender e seguir Ele. Né? Olha, vocês, quem sabe vocês dão uma espiada em Jesus. Uma olhadela. E sigam a Jesus. Quem sabe vocês olhem para Jesus. Não, irmãos, ele falou e escreveu de uma maneira diferente. Ele disse, não é para te olhar de relance, não é para você olhar apenas, é para você olhar firmemente. Sabe aquele olhar firme que as pessoas às vezes olham para a gente, que a gente não sabe se olha para o lado, se olha para cima, se olha para baixo e desvia o olhar? É esse olhar. Sabe aquele olhar que a avó fazia? Sabe aquele olhar que a mãe fazia? Ou talvez o pai, que ficava olhando e a gente sabia que alguma coisa estava errada? Tu já ficava pensando, meu Deus, o que eu fiz? É esse olhar, irmãos. É um olhar que tu olha e fica olhando firmemente. Eu não desvio o olhar, eu fico olhando firmemente. Porque se daqui a pouco eu desviar o olhar, eu vou focar na coisa errada. No problema, na morte, naquilo que eu não consigo vencer, na dificuldade. Então eu preciso voltar os olhos para Jesus. Na circunstância, na situação. Então eu preciso voltar os olhos para Jesus. E ficar olhando para Ele firmemente. Eu não te perco de vista, Jesus. O Senhor é o meu alvo. Ah, mas tem luta, tem dificuldade, não tem problema. Eu vou resolvendo, mas os meus olhos estão em Ti. Eu não apenas olho, mas eu contemplo. Ele é o meu sonho, Ele é o meu desejo. Ele é tudo para mim. E a gente pode pensar assim, pastor, mas é fácil falar quando está tudo bem. Irmãos, as circunstâncias nos fazem olhar para Jesus. São exatamente elas que nos fazem olhar para Jesus. Tirar os olhos da impossibilidade. Às vezes da nossa pequena fé. Às vezes do recurso que eu tinha para resolver aquilo que era um problema, um conflito, uma doença, uma enfermidade, colocar os olhos em Jesus. Porque na pior das hipóteses, eu e você estaremos com Ele na eternidade. Nada nos separará
do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas desse século, nem do porvir, nem anjos, nem demônios, nada. Vamos ficar de pé para a gente orar?